Educador e psicólogo Hudson Miranda. Hoje, quarta-feira, hoje é dia da participação do nosso querido professor Hudson. E a gente vai fechar o assunto alienação parental. Professor, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Educadora AM. Boa tarde a toda a sua equipe. E hoje, nós vamos encerrar esse assunto, da alienação parental. Na semana passada, nós começamos a falar sobre este fenômeno, e falamos muito rapidamente no último bloco, e hoje nós temos o programa todo para discutir sobre essa questão, que é uma questão extremamente importante e que diz respeito justamente a esse processo, está ligado diretamente ao processo de separação dos pais, e geralmente processos litigiosos, processos onde os pais, na verdade, que estão se separando, esquecem que aquela separação é uma separação que está ocorrendo em relação a um relacionamento onde já houve extremo amor, pelo menos em tese, pelo menos na hipótese, houve amor, e sobretudo onde há filhos, é o resultado de pelo menos, no mínimo, momentos de extremo afeto, de carinho, de amor, que esses filhos representam isso aí. E há uma responsabilidade permanente de ser pai e de ser mãe, Afinal de contas, são os pais que divorciam, os filhos não se divorciam dos pais, São os pais que estão divorciando, são os pais que estão separando, separando dando por encerrado a sua vida conjugal. Mas a sua responsabilidade paterna e materna se mantém, E muitas vezes há uma confusão a respeito dessas responsabilidades. E mais do que essa confusão, ocorre que aquele pai inconformado com o processo de separação acaba dando início a uma série de procedimentos, junto aos filhos, onde estes filhos são utilizados como instrumento contra o outro cônjuge. Acontece de mãe em relação a pai, mais frequente, mas acontece também de pai em relação à mãe. Para que a gente possa ilustrar isso com maior tranquilidade, recentemente foi exibido na TV o caso de um pai que queria diminuir o valor da sua pensão, da pensão alimentícia, concedida ao filho, e porque ele considerava que esse valor era excessivo e a mãe estava se apropriando deste valor, e aí ele usou a criança, bem pequenininha, essa criança, acho que 7 anos, se não me falha a memória, mas nessa faixa etária, entre 7 e 9 anos, para começar a espionar a mãe. Então, fotografar a geladeira, guarda-roupa, para ver se ela estava comprando roupas, coisas desse tipo, com dinheiro, se ela estava modificando o seu nível de vida através da pensão, verificar os hábitos dessa mãe. Ele chegou, inclusive, a orientar a criança, de como ele deveria pegar os extratos da mãe na bolsa, os extratos bancários, para que ele acompanhasse a Colocou espião bancária, dentro de casa. O filho se transformou num espião. Um objeto de Exatamente. vigília. E gravações foram feitas de telefonemas desse pai para o filho, onde ele colocava esse filho justamente numa missão. Ele usava essas palavras, missão, e era uma missão secreta, onde esse filho jamais poderia revelar e tal. E o filho era levado a pensar que após essa missão ele ia morar com o pai, que a premiação seria morar com o pai. Uma vez que essa mãe era uma mãe que estava roubando o pai, não era uma mãe própria, adequada para se morar com ela. A cabeça da criança. A cabeça da criança, que mãe, ele passa a ter, de certa forma, medo da mãe e ter uma aproximação, uma identificação com essa causa do pai. A criança fica um pouco confusa nesse sentido, e tem uma tendência a se aproximar do alienador.
E aí foi tudo descoberto e tal, só para a gente ter essa primeira colocação, que os pais também podem atuar como alienadores em relação à mãe. Logo em seguida nós vamos abordar no próximo bloco algumas situações onde as mães atuam mais como alienadoras desses filhos, né? Mas antes disso, eu acho que é importante a gente saber algumas questões ligadas à legislação, né? E sobre a cultura, né? Como é que as coisas chegaram nesse ponto, né? Por que a legislação, porque esse fenômeno, quando a gente fala alienação parental, né? Parece uma expressão estranha, né? As pessoas não estão acostumadas com essa expressão, mas basta entender que é sempre a alienação é um processo, é uma forma que o cônjuge insatisfeito, né, que o pai ou a mãe insatisfeito com a separação, numa briga de casal, né, numa briga de separação, de divórcio, usa os filhos como instrumento de vingança, né, para destruir a imagem do pai ou da mãe, né? A mãe faz isso em relação ao pai, ou o pai faz em relação à mãe. Então a imagem desse pai que não está com a criança, né, que não detém a guarda naquele momento, passa a ser destruída o tempo inteiro através de vários artifícios, de várias estratégias que quem está com a guarda, seja o pai ou a mãe, faz em relação ao outro, né? Porque ele tem a vantagem de ter a criança muito próxima. Então ele passa a usar esses artifícios para denegrir a imagem do outro e julgar a criança contra o outro, né? Incluir a criança nesse litígio, nessa briga, nessa mágoa, nesse rancor no qual ele está mergulhado, né? Professor, nós vamos voltar para o próximo bloco. A Samira está comigo na ponta da linha. Um fato interessante, né, dentro desse assunto ainda, nós vamos voltar. Estava dando uma olhada sobre um psiquiatra norte-americano, Richard Gardner, que ele também disse que esse fenômeno consiste em programar uma criança, como o senhor está bem colocando aí, para que essa criança odeie de forma veemente a outra pessoa. É muito interessante. Samira Horta, ao vivo, Belo Horizonte. Boa tarde, Samira. Estamos apresentando A Tarde é Nossa. Roberto Nogueira. Beleza, 4h26 agora. Professor Hudson Miranda, a gente falando sobre alienação parental. Bem, Roberto, eu acho que nesse bloco seria interessante esclarecer algumas questões ligadas à lei e à cultura, né, para que a gente compreenda como é que nós estamos mergulhados nesse fenômeno e por que a necessidade de intervenções, né? É bom a gente esclarecer que, por exemplo, a Lei 11.698 de junho de 2008, né, ela já fez uma alteração no Código Civil de 2002, né, que substituiu aquele antigo Código Civil de 1916, né, e que, na realidade, a alteração já propiciou, já tornou esse instrumento previsível em lei, né, que é o da guarda compartilhada, né? E aí é bom a gente esclarecer algumas questões. Culturalmente, por exemplo, nós sempre tivemos a ideia de que sempre é melhor o filho ficar com a mãe. Inclusive, a legislação previa, antes dessa alteração toda, que haveria uma preferência na guarda para a mãe. A guarda preferencial era da mãe, né? Com a alteração da lei, a figura da guarda compartilhada trouxe para o mundo jurídico uma mudança de modelo, né? Evidentemente que a guarda compartilhada não é uma obrigatoriedade, ela é uma possibilidade, né? Isso significa dizer... Tem que haver um consenso aí no caso. Exatamente, que o juiz ele não é obrigado a conceder guarda compartilhada, né? Mas ele tem na guarda compartilhada um instrumento ideal que favoreça a criança, o menor. Isso que é importante, né? Porque a lei ela foi alterada, toda essa alteração de leis, elas visam justamente o bem-estar do menor, da criança. Então, quanto mais nós consigamos fazer com que a criança tenha um abrigo afetivo estruturado de pai e mãe, melhor,
né? Independente se esses pais não estão mais juntos. Isso não vem ao caso. Mas enquanto pai, enquanto mãe, quanto mais garantias essa criança tem dessa convivência saudável, melhor. Bem, aí isso significa o seguinte, que antes nós passamos de um quadro onde assistentes sociais e psicólogos, por exemplo, faziam uma investigação, por exemplo, para a emissão de laudos, né, e pareceres, no sentido de avaliar com quem seria melhor a guarda ficar, né, para um cenário onde esses profissionais têm como objetivo, têm como meta fundamental, né, como possibilidade muito mais abrangente, orientar os pais dentro de uma nova realidade, né, pós-divórcio, pós-separação, de como eles podem continuar compartilhando a filosofia de educação dos filhos, de formação desses filhos, né, embora estejam, enquanto marido e mulher, separados, né? Então, essa orientação de assistentes sociais, de psicólogos, essa mediação, ela vem, né, numa mudança de lei, numa mudança de cenário extremamente importante e que acaba se constituindo como ferramentas extremamente valiosas para os juízes, né? E aí é importante também a gente considerar, esclarecer algumas questões como a guarda unilateral, a guarda alternada, né? A unilateral é aquela que a gente tinha antes, né, que é a guarda ou do pai ou da mãe, e que antes, preferencialmente por uma questão de cultura, era da mãe, e ainda até hoje, quando o pai requer a guarda unilateral, ainda há muita resistência, né, por causa que a nossa cultura, ela não muda só com a letra da lei, ela vai mudando com as demandas, com as transformações, com os casos bem-sucedidos e assim por diante. A guarda alternada, que é aquela onde o filho passava uma temporada com a mãe, outra temporada com o pai, né, também não se mostrou eficiente, porque isso altera muito a rotina da criança, isso bagunça muito, porque ela não é compartilhada, não é natural, ela passa uma temporada, quando ela está acostumando com um, passa para o outro, né? E é uma determinação, né? Quer dizer, a guarda compartilhada não, a compartilhada há uma fluidez, né? Quer dizer, a criança, ela tem o ir e vir garantido em ambas as casas, né? Há uma participação dos pais na rotina, nas definições das principais atividades que fazem parte da formação daquela criança, da formação social, das atividades relacionais, sociais dessa criança, educativas, de saúde, né? Quer dizer, é uma outra perspectiva, né? Porque a guarda, ela saiu daquela ideia, né, da guarda e visita. Como é que nós podemos admitir, né, que um pai passe a ser, ou um pai ou a mãe passe a ser visitante? Né? Quer dizer, o pai e a mãe continuam sendo pai e mãe. Se você perguntar para uma criança, salvo em casos de maus tratos, negligência, né, abandono afetivo e coisas desse tipo, mas se você perguntar para qualquer criança que está imersa num processo de separação dos pais, ela quer manter os dois, né? Então a lei vem com esse benefício, né? Inclusive a ideia é de guarda e convivência. Esse é o objetivo, guarda e convivência. Só para que vocês tenham uma ideia, né, o IBGE fez uma pesquisa em 2003, ou seja, antes da alteração da lei de guarda, né, compartilhada, e aí 61,9%, né, dos pais com filhos menores de idade, separados, né, tinham filhos menores de idade. 61,9% dos casais em processo de separação tinham filhos menor de idade. Dos em processo de divórcio, 45,3%. Né? Depois, essa pesquisa apurou também que em 91,4% dos casos era a mãe que detinha a guarda. Olha só, 90%. Ou seja, a cada 10 casos, 9 era a mãe que detinha e tem aquela exclusivamente. Máxima, né? O filho, né, tem que ficar com a mãe mesmo, né? Até hoje, algumas pessoas ainda perpetuam essa máxima, né? Exatamente. Só 3,5%, por exemplo, das separações, os pais, né, tinham a guarda dos filhos menores, ou 4,2% dos divorciados, né? Quer dizer, já em 2007, 9,8% dos lares
comandados por pais, né, separados por pais, lares masculinos, né, já eram compostos por menores de 16 anos. Mas, embora houvesse essa alteração, a lei ainda não tinha sofrido essa modificação, mas já demonstrava, já era um sinal de que a sociedade estava em transformação e havia uma demanda por parte dos pais, né? Havia uma mudança de concepção paterna, e isso é muito importante, né? A gente entender que há essa demanda, e os juízes sensíveis a isso, aí demandaram para o Congresso Nacional, né, a mudança da lei, né? Foi a partir dessa vivência nos tribunais que juízes, promotores, advogados se reuniram e enviaram ao Congresso Nacional a sugestão para a mudança da lei. E a partir daí, o que acontece? Surgiu o projeto de lei complementar, a PLC 2010, né, de autoria do deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, né, onde a lei instrumentaliza, né, oficializa a existência do fenômeno, né. E essa lei, inclusive, teve o substitutivo da deputada do PT, a Maria do Rosário, né, do Rio Grande do Sul, e está sob análise do senador Paulo Paim. Já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está sob análise do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, né? E é importante a gente esclarecer que, inclusive, no substitutivo, a deputada Maria do Rosário deixou de fora a possibilidade de criminalizar a alienação parental. Por quê? O objetivo não é levar para a cadeia o alienador, porque isso geraria mais transtorno psicológico para a criança. Se a lei vem para proteger a criança, o objetivo é dar amparo psicológico para esse pai desequilibrado, ou essa mãe desequilibrada psicologicamente, né, aquela que está com dificuldade imensa. É enquadrado, né, como crime? Essa alienação, ela pode ser enquadrada como crime também? Pela lei, não. Pela lei, não. Ela tem sanções, né? Mas não no sentido, sanções civis, mas não no sentido criminal. Né? Isso significa dizer o seguinte, que nessa questão, o juiz poderá fazer o quê? Ele pode, desde de aplicar a advertência, né? Aqui, ó, o juiz poderá advertir pai ou mãe que promover atos de alienação, ampliar o regime de convivência em favor do genitor alienado, quer dizer, a vítima, o pai que está sendo vítima disso, determinar a inversão da guarda, isso ele pode fazer também, né? Multar o alienador, ou mesmo suspender a autoridade parental, ou seja, suspender o que a gente conhece como pátrio poder, né? Então, mas todos esses procedimentos ganham também um aliado importante, que são os assistentes sociais e os psicólogos, no sentido de mediar o apoio, né, e tentar recompor o diálogo entre os pais em favor da criança. Não é recompor o casal, mas recompor a responsabilidade, o senso de responsabilidade de ambos em favor da criança. Por isso, daí a razão de não se criminalizar. Perfeito. Porque isso não teria sentido e traria um agravante ainda maior para a criança. Imagine a criança sendo seduzida por toda essa confusão de um sobre o outro e, de repente, ela ver aquele que estava seduzindo sendo preso, sendo conduzido à cadeia. Então, não é por aí. É uma confusão ainda maior. Exatamente. Né? A lei, ao invés de protegê-la, ela iria gerar um transtorno psicológico ainda maior, um dano psicológico à criança ainda maior. Bom, tem uma pergunta aqui, professor, nós vamos para o intervalo, estamos no nosso bloco ali, e a gente volta para o nosso último bloco aqui. Okay. E quando o professor quiser, uma pergunta que vem do bairro Limoeiro, em Timóteo. Educadora no coração do vale. Educadora. Um show de alegria. A tarde é nossa. Roberto Nogueira. Estou de volta, 4h40 na Pioneira. A gente continua com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda. Daqui a pouco a gente vai passar a pergunta aqui da moradora lá do bairro Limoeiro. A gente prefere até resguardar, né? As pessoas podem fazer sua pergunta, como estava acontecendo,
Se quiser citar o nome, não tem problema, né? É um direito. Mas se não quiser fazer uma pergunta sem citar o nome, pode ser uma pergunta anônima, né? Igual aquelas denúncias lá Ou mesmo aqui a gente procura resguardar. Isso, né? vamos resguardar o nome de todo mundo, falando de cada caso, porque é um caso particular, é um caso de família, é um caso, né, que requer muito cuidado. Então, as pessoas que fazem as suas respectivas perguntas, a gente prima em não citar o nome, e se a pessoa precisar, ela liga para a gente, que eu ligo, o professor liga, a gente conversa, né, fora do ar. Mas a gente vai usar, claro, a pergunta para tentar tirar alguma dúvida, mas sempre preservando o nome das pessoas que estão envolvidas normalmente nessa situação, né, professor? Ah, sem dúvida. Bem, e aí, como é que começa essa questão da alienação parental, né? Começa com pequenas negligências, né? Como deixar, por exemplo, de transmitir recados ao pai, né, sobre as reuniões escolares dos filhos, né, ou do filho, ou da filha, ou dos filhos, né, comemorações externas, apresentações, né, dos filhos em acontecimentos importantes, né? A gente sabe o quanto isso é importante na relação dos pais com os filhos, que é prestigiá-los, né, nas suas iniciativas escolares, nas suas apresentações, no jogo de futebol, quer dizer, é quando o filho experimenta, né, a noção da sua importância social, da sua capacidade de ter iniciativa, né, do valor do que ele faz, e isso começa para ele, né, o reconhecimento fundamental é a partir da família, né? Quer dizer, o reconhecimento social é muito importante, mas se a família não estiver lá, para ele não teve completo, ele vai reclamar daquilo ali, né? Qual é o pai que já não ouviu isso? Né? Qual é a mãe que já não ouviu? Você pisou na bola, você não apareceu. Você não apareceu. Quer dizer, você vai mesmo, pai? Você vai mesmo, mãe? Tem tudo isso, sim. Então, muitas vezes acontece, a alienação parental começa em casais que já estão separados, exatamente nessas negligências. Quer dizer, o pai não fica sabendo, né, dessas questões, dessas datas, dessas comemorações, dessas celebrações importantes. Portanto, ele vai deixando de participar, né, desses momentos que são fundamentais. Aí você me diria assim: mas quando ele estava dentro de casa ele já não participava? Bem, isso é uma outra questão, né? Cabe à mãe, independente de qualquer coisa, comunicar e estimular essa participação, né? Sempre. Não cabe, isso não é desculpa para deixar de comunicar ao pai. Independente de qualquer coisa, ele precisa saber. Se ele vai ou não participar, é uma escolha dele, né? E ele vai ter que se responsabilizar por isso, obviamente, enquanto pai, né? Mas tem que ser dado a ele essa condição de escolha, de como agir, de qual ação que ele vai ter, né? Mas aí começa sobre essas questões, né? Acontecimentos ligados à saúde dos filhos, por exemplo, né? Imagine um filho quebrando um pé, uma perna, alguma coisa assim, ou sendo hospitalizado, né? Quer dizer, a importância da presença desse pai, desse acompanhamento, né? Ou dessa mãe, né? Telefonemas que são dados, né? Situações mais complexas, como por exemplo, promover desencontros entre os dois. Como você não deixa os dois se falarem direito, então você marca com o pai num lugar e marca com o filho em outro, e depois fala assim: é assim que ele fazia comigo, tá vendo? Ele não gosta de você não é importante. Começa a jogar pesado, né? Em situações muito complexas e que são devastadoras do ponto de vista psicológico para essas crianças, né? Porque isso vai consolidando a ideia na mente do filho ou da filha, dos filhos, de que esse pai realmente não se importa com eles, né? E os pais vão chegando a um ponto, existem muitos pais que, diante de todas essas dificuldades, desses obstáculos que são levantados entre eles e os filhos, que desistem dos filhos, o que ainda agrava mais a situação. Eles se afastam, né? Por isso que a lei, por exemplo, ela vem inibir, ela tem um caráter também de inibir a ação do alienador, porque ele sabe que tem uma sanção prevista em lei. E ele estimula ao pai a não ficar alheio a essa situação, a não ficar passivo a essa situação. Agora, existem casos gravíssimos, por exemplo, onde a mãe
usa o expediente sexual, ou seja, ela começa a colocar na cabeça da criança que ela está sendo molestada sexualmente pelo pai quando ela está com ele, ou em algum acusações momento anterior, pesadas, né? acusações pesadas. E isso, os danos são para criança, não dá nem para mensurar os idade, danos que isso provoca na relação de pais com filhos. E precisa de uma ajuda psicológica. Sem dúvida nenhuma. E os transtornos jurídicos que isso provoca, né? Porque são acusações seríssimas, né? E que até mesmo para a proteção da criança demandam uma ação preventiva do judiciário, né? E até que esse pai comprova que isso não é verdade, uma vez que existem casos onde não é verdade? Sim. Então existem casos realmente onde existem pais abusadores e mães abusadoras, sexualmente falando, né? Em casos onde isso é uma farsa, até que isso seja comprovado, muitas vezes esses pais foram mantidos distantes de seus filhos durante anos, por conta da morosidade da justiça, por conta da asfixia que a justiça tem de tantos processos diversos, como a gente já conhece, né? Então é importante a gente saber que isso não é um probleminha pequeno, isso é um problema muito mais corriqueiro do que a gente imagina. E especificamente nesse caso, quando acontece essa alienação e se descobre essa alienação, existe alguma coisa que possa ser feita de maneira jurídica e qual a maneira que pode ser trabalhada psicologicamente a pessoa que se envolveu nisso e de repente não consegue sair? Bem, do ponto de vista jurídico, né, um advogado pode falar isso com mais propriedade, mas no geral, evidentemente que existem todas as pode correr um processo, né? Todos os processos, né, naturais de quem sofreu, né, essa calúnia, né, uma calúnia gravíssima, né? Agora, do ponto de vista psicológico, a recomposição da saúde mental, né, dessa relação, ela é uma aposta que a gente não sabe onde ela vai dar. Ela vai requerer um trabalho intenso, né, de tempo indeterminado e de resultados não previsíveis, porque o estrago foi feito, né, e a reconstituição, né, desse espelho destroçado, né, ela é mais lenta, mais difícil, extremamente dolorosa. Então é preciso que se tenha noção exatamente do quanto essa insanidade, né, e quanto esse rancor transformado nessa insanidade pode representar de destruição para o próprio filho, né? E é importante a gente entender também outro detalhe importante, né, que guarda não é só para pai e para mãe, né? Existem avós que têm guarda, né, dos filhos. Só lembrando dessa questão, né? Haja visto aí dois casos importantes que tiveram aí de repercussão internacional, que primeiro foi do Michael Jackson. Sim. Né? Onde os filhos, ele tinha a guarda, né, plena dos filhos, né? E após a sua morte, quem ficou com a guarda, por decisão da justiça, foram os avós. Foi a avó. Né? A avó ficou com a criança. Então, é importante a gente entender que o juiz sempre vai analisar os pareceres psicológicos, né, a opinião técnica de psicólogos, de assistentes sociais, e vai ouvir e vai agir em benefício da criança. O caso Chan também foi outro Sim. caso, né? Que no caso da morte da mãe, né, o pai era dos Estados Unidos, a mãe brasileira, né? A mãe brasileira, ela trouxe o filho e resolveu ficar no Brasil, né? Ela tinha a guarda, né? Resolveu ficar no Brasil definitivamente, né? Ela tinha a guarda e de repente morreu, tinha casado novamente, né? E aí a avó queria a guarda do filho junto com o padrasto, lutaram por isso, né? Mas a justiça entendeu, né, que a guarda deveria ficar com o pai biológico, né? Que essa e o pai queria, e o pai queria, né? E queria.
Ele queria, sempre lutou por isso, teve um período de convivência com essa criança ficou um bom tempo, alguns anos distante desse pai, né? E aí fica aquela discussão jurídica, não, mas ela já estava acostumada no ambiente dos avós, né? Quer dizer, não seria melhor para a criança, o melhor benefício para a criança se manter nesse sentido? Mas aí vem a discussão jurídica. Mas essa criança também não poderia, de certa forma, estar nessa briga, nesse processo, sendo vítima dessa destruição da imagem do pai, sendo que ela tinha uma boa relação com esse pai. Esse pai tem afeto para essa criança, tem desejo de manter uma relação próxima no seu desenvolvimento. Por que tirar o direito desse pai se ele está vivo? E se ele tem condições para isso? Então, olha só que discussão a gente fica. Daí a importância da gente lançar luz sobre esse assunto, de discutirmos muito além, evidentemente, que parabéns, né, Roberto, a você e a educadora por abrir espaço para discussão desse tipo de assunto, mas evidentemente que nós não podemos restringir somente a esse espaço. Esse espaço é um espaço de estímulo. É um pontapé, né? É um pontapé. Nós precisamos discutir muito mais profundamente em espaços onde a gente tenha condições de falar muito mais de maneira abrangente e interdisciplinar sobre o assunto, né? Inclusive elucidando mais casos, né? Discorrendo sobre mais casos, para que as pessoas tenham uma ideia, a partir inclusive dos relatos dos próprios jovens, que muitos descobrem que são parte dessa farsa, quando já são jovens adultos. E aí todo esse sentimento de culpa, né? Esse sentimento de culpa é um sentimento que os destrói psicologicamente, né? Que os coloca numa situação bastante vulnerável, e além disso, além de toda essa problemática, faz com que, em muitos casos, eles desenvolvam um rancor e um ódio por aquele que os jogou nessa farsa. Bom, professor, nós estamos ali temos alguns minutos ainda. Tem mais alguma colocação? Vamos partir aqui para... Pode partir para a pergunta. Se eu tiver mais alguma colocação, eu vou... Tá, nós vamos ter mais 5 minutos ainda. Okay. Essa pergunta, ela vem do bairro Limoeiro, em Timóteo. Na verdade, não chega a ser uma pergunta, mas uma constatação do que essa mãe está imaginando. Segundo ela, seu filho tem 15 anos, sempre cobrou a presença do pai, mas o pai não aceita procurar o filho, não participa da vida do filho, e devido a isso, o filho dela se mostra uma pessoa muito revoltada com essa situação. Olha, é muito difícil a gente analisar esses casos, porque, imagine, aí tem o quê? 8 linhas, né? Sobre o caso, no máximo. 8 linhas. Eu imaginei. Mais ou menos 8 linhas desse caso. E evidentemente, que a gente acaba não tendo um cenário claro, né, sobre o histórico dessa relação, e sobre como é a dinâmica em relação à imagem, né, desse pai para esse filho. Como é que ela foi construída ou não. Tem uma história, né? Exato. Então, na realidade, o que é preciso ser feito é o seguinte: é claro que o pai tem independente de qualquer coisa, ele tem uma responsabilidade administrativa com essa criança, né? Agora, evidentemente que a justiça, por mais leis que se criam, você nunca vai ter uma lei que consiga obrigar alguém a ter afeto por outro alguém, né? Por mais cruel que isso possa representar, é preciso que também a gente trabalhe com essa possibilidade, né? Nós tivemos o próprio caso do reconhecimento de paternidade de uma das filhas do Pelé. E ela morreu sem ser aceita pelo pai. Nós tivemos, quer dizer, o Pelé é uma figura respeitável, um craque que é valoroso para o nosso país e para o mundo, né? Mas a gente há de convir que foi um caso bastante doloroso e que ilustra bem o que nós estamos dizendo, né? Quer dizer, houve o caso, a própria busca do filho para ser reconhecido pelo Roberto Carlos, que houve outra situação também, né? Quer dizer, houve aquele outro caso do filho que entrou na justiça contra o pai, que também foi colocado, né, por abandono afetivo. Então você tem vários casos nesse sentido, e é claro que quando essa aproximação do pai se revela algo no campo da impossibilidade, ou seja, eu não quero, né, eu posso até custeá-lo administrativamente falando, né,
cumprir a minha obrigação, mas afetivamente eu não quero me ligar a esta pessoa, né? Nos cabe, né, dar o suporte psicológico a esse filho, né, a essa pessoa, para que ele consiga absorver, né, esse impacto, né, e ressignificar esse pai, e ressignificar esta relação e essa percepção, e essa demanda de afeto que ele tem para esse pai, né? E aí, só para terminar mesmo, outras questões que são mínimas, tá, gente, de alienação parental, por exemplo, casos onde você tem uma visita de um pai, né, hoje ou amanhã, e essa mãe fala assim: olha, pois é, você tem que sair com seu pai, amanhã eu estava pensando em levar você para fazer aquele programa XYZ, geralmente o preferido. Você vai perder, você não geralmente vai muito deixar. mais sedutor, geralmente muito mais interessante. Mas você tem que sair com seu pai, né? Você já marcou com seu pai, não vai dar para você ir, né? Olha só, que jogo, né? O jogo, por exemplo, de ficar falando mal do pai, de se colocar, mas eu desabafo com meu filho, né? O primeiro filho não é para desabafo, né, sobre os seus problemas conjugais. Filho não é para isso, né? Faça isso com um amigo de confiança, um parente de confiança, busque ajuda com um profissional, um psicólogo, se for o caso, né, se a situação for demandar esse tipo de trabalho mais especializado. Mas não joga o filho nessa Mas não joga o filho nessa parada, porque o que acontece é que aí, o que representa para um filho, por exemplo, que cresce ouvindo que o pai não presta, que o homem não presta, né, que não vale a pena ter uma relação. Como é que ele vai se comportar, ou como é que ele vai se portar diante de relações futuras com uma mulher? Ou se é a filha que cresce ouvindo que as relações não valem a pena, né, e que casar não vale a pena, o que representa para essa filha do futuro? Perfeito. Professor, obrigado pela presença. Quarta-feira, se Deus quiser, tem mais, né? Na quarta-feira nós temos um tema, nós estamos encerrando esse tema, evidentemente que no futuro, sob uma outra perspectiva, nós podemos voltar a discutir essas questões, porque os casos são inúmeros, os detalhamentos são inúmeros, os aspectos são vários, né? É claro que isso aqui foi só um pontapé inicial. E as pessoas quiserem fazer perguntas também, mesmo que esteja fora do tema, a gente pode ir juntando as perguntas depois de um programa só para tirar dúvidas. As pessoas, nós podemos juntar um programa onde aquelas demandas que chegaram, as perguntas que chegaram sobre esse, sejam para responder exatamente aquelas pessoas com as dúvidas. Mas os casos são inúmeros, mas na semana que vem nós vamos começar uma série que é extremamente importante também, que é sobre diversidade sexual, né? Então, eu aconselho que pais, que pessoas de todas as idades, né, acompanhem, porque é um problema recorrente na clínica, né, é um problema que atinge todos nós, né, de alguma forma, né, e eu acho que é importante essa discussão estar aberta, não só a partir da psicologia, mas com psicólogos, educadores, assistentes sociais, operadores de direito, né, e educadores, principalmente educadores. Eu acho que a contribuição que esse debate vai trazer para eles é extremamente importante. E, evidentemente, para as famílias, né, porque toda essa problemática encontra ressonância ou encontra eco nas famílias. Perfeito. Estamos chegando ao final de mais um programa à Tarde. A nossa, agradecendo a você pelo carinho da audiência. A gripe pegou.